Olá, você aluno do 7º ano, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade agora com a aula de matemática. Eu sou a professora Manuela. Vamos ver qual é a aula de hoje. Aula 216, regra de 3 simples. Então vamos ver o que é essa regra de 3 simples. Temos aí que a regra de 3 simples é um processo prático de resolver questões. A gente vai usar a regra de 3 sempre, para toda a vida. Vocês vão perceber isso. E a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, ou seja, a gente pode usar frações para resolver, ou então só mesmo ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser contado, medido, como por exemplo, o volume de algum sólido, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, etc. Várias coisas a gente pode medir e isso são as grandezas. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Primeiro a gente vai ver as grandezas diretamente proporcionais. O que significa dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando uma delas aumenta, a outra também vai aumentar. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, quantidade de camisas e o valor das camisas. Uma camisa custa R$30. Se eu aumento a quantidade de camisas, o valor vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente, ele vai aumentar também, né? Olha só, 2 camisas vão custar o dobro de uma, na verdade, vão custar R$60. E assim por diante. 5 camisas vão custar R$150 e 10 camisas vão custar R$300. Então, vejam aí que sempre que eu aumento a quantidade de camisas, eu também aumento o valor. Isso significa que nesse exemplo aqui, a quantidade de camisas e o valor delas são grandezas diretamente proporcionais, porque elas sempre seguem na mesma proporção. Se a quantidade aumenta, o valor também vai aumentar. Isso também vale para quando a grandeza diminui. Olha só, a gente tem aqui exemplo de peso e valor. Por exemplo, se a gente vai comprar alguma coisa, 20 quilos, vai custar R$50. Se a gente for comprar menos do que 20 quilos, se formos comprar 10 quilos, vai custar menos do que R$50, correto? Vai custar 25 nesse caso. Então, olha só, se a gente compra 5 quilos, custa R$12,50. E se a gente compra 1 quilo, custa R$2,50. Então, vejam que à medida que o peso diminui, o valor também vai diminuir. E a gente tem novamente aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Mas, professora, será que tem algum caso em que quando uma coisa diminui, a outra grandeza vai aumentar? Tem sim, vamos já ver. Olha só, agora vamos ver as grandezas inversamente proporcionais, que é o que eu acabei de falar. Quando uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir. Por exemplo, para pintar um prédio, se a gente tem 15 operários trabalhando lá na pintura do prédio, eles vão levar 3 dias para concluir o serviço. E se eu diminuir a quantidade de operários trabalhando, o que vai acontecer com o tempo da pintura, com o tempo da obra? Será que vai diminuir o tempo se eu diminuir a quantidade de operários? Não, né? Então, olha só. Vejam que na primeira situação, a gente tem 15 operários que fazem todo o serviço em 3 dias. Mas se a gente diminuir essa quantidade de operários, a quantidade de dias vai aumentar. Olha, aumenta para 9 dias. Então, observem que aqui,
Quando aumenta a quantidade de operários, ó, se eu for de 5 operários para 15, o que vai acontecer com a quantidade de dias? A quantidade de dias vai diminuir, vai de 9 para 3. Ou o contrário, né? Se eu diminuo a quantidade de operários, aumenta a quantidade de dias. Então vejo que são inversas a essas grandezas. Quando uma aumenta, a outra diminui, e quando uma diminui, a outra aumenta. Temos outro exemplo. Percorrer uma distância de 200 quilômetros entre duas cidades. Então a gente tem aqui a cidade A e temos a cidade B. E a distância entre essas duas cidades é de 200 quilômetros. Aí tem um carro que vai numa velocidade de 100 quilômetros por hora e ele chega lá em 2 horas, ok? Agora, se um outro carro for numa velocidade menor, olha só, se eu diminuir a velocidade, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Quando a gente diminui a velocidade, a gente vai mais devagar, não é verdade? E se a gente vai mais devagar, o tempo aumenta. Então, voltando, com 100 km por hora de velocidade, dá para fazer o trajeto em 2 horas. Mas se eu diminuo a velocidade para 50, o tempo ele aumenta, vai aumentar para 4 horas. Então, novamente, nós temos aqui também grandezas inversamente proporcionais. Se a velocidade diminui, o tempo aumenta. Um inverso também vai valer. Se eu fosse aumentar a velocidade, o que iria acontecer? O tempo iria diminuir, porque se eu fosse mais rápido do que 100 km por hora, eu ia fazer o quê? Em menos de 2 horas, ia ser um tempo menor. Então, nós temos aqui também grandezas inversamente proporcionais. Então, agora a gente vai para a nossa regra de 3 simples. Antes de resolver a regra de 3 simples, a gente tem que identificar se a grandeza é dp diretamente proporcional ou ip inversamente proporcional. Depois a gente vai colocar as setas para cima ou para baixo. Isso aqui vai ser muito importante para ajudar a gente no nosso cálculo. E o último passo, o terceiro, é realizar o produto dos meios e dos extremos a fim de encontrar o valor da incógnita x. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que a gente ia usar a fração? Então, olha só. Se a gente tem a grandeza x e a grandeza y, e a grandeza x é diretamente proporcional à grandeza z e a y é diretamente proporcional à grandeza t, a gente vai usar o produto dos meios e dos extremos. Olha só, que vai ser esse produto aqui, x vezes t igual a y vezes z. Isso aqui que significa o produto dos extremos pelos meios. Só que antes de realizar esse produto, o que é importante? Definir aqui pela seta se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porque se elas forem inversamente proporcionais, ao invés de usar z sobre t, a gente vai ter que usar t sobre z para o nosso cálculo ficar certinho. Mas não se preocupem que a gente vai já ver um exemplo. Temos aqui, se 24 operários levam 4 dias para completarem uma obra, quantos operários seriam necessários para completarem essa mesma obra em 3 dias? Então, o que a gente tem aqui? Temos 24 operários que levam 4 dias para fazer a obra.
Aí eu quero saber a quantidade de operários, ainda não sei, vou chamar de X, que precisa para fazer em 3 dias. E então, vocês acham que vai ser mais operários ou menos operários? A gente está fazendo o quê? A gente está diminuindo a quantidade de dias. Se a gente está diminuindo a quantidade de dias, a quantidade de operários vai acontecer o quê? Vai aumentar, né? Eu vou precisar de mais operários para fazer o mesmo serviço em menos dias. Então, olha só, mais operários, menos dias para terminar a obra. Então, temos o quê? Grandezas inversamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra diminui. E a gente tem como resolver através da regra de 3. Olha só, quantidade de operários, 24 operários fazem o serviço em 4 dias. E agora a gente vai calcular quanto é realmente que vai ser o valor de X, a quantidade de operários que são precisos. Aí a gente pode montar aqui, ó. Quantidade de dias está diminuindo, então a quantidade de operários vai aumentar. São inversamente proporcionais. Então a gente pode colocar aqui, ó, 24 sobre x igual a 4 sobre 3. A gente pode usar essa relação aqui para a gente poder fazer o produto dos meios pelos extremos. Só que, lembram que eu falei ainda há pouco que quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que inverter uma das frações. Ó, se uma está aumentando, a outra está diminuindo, então a gente vai ter que mudar isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração, 24 sobre x igual, agora eu vou inverter a segunda fração, 3 sobre 4, porque aí sim a gente vai ter o nosso resultado correto. Aí agora a gente vai fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. X vezes 3 igual a 24 vezes 4, que é isso aqui, ó. X vezes 3, 3x igual a 24 vezes 4. E agora a gente só resolve. 3x igual 24 vezes 4 é igual a 96. Agora a gente pega esse 3, que está multiplicando o x, e passa dividindo. Aí a gente vai ter x igual a 96 dividido por 3. E a divisão aqui de 96 por 3 é igual a 32. Então, vejam só, temos 32 operários que vão ser o quê? Necessários para concluir a obra em 3 dias. Então, vejam que faz todo sentido, né? Se tinham 24 operários para fazer o serviço em 4 dias, se eu diminuir a quantidade de dias para 3, eu vou precisar de mais operários. Eu vou precisar de exatamente 32 operários. Então, só reforçando aqui, a gente faz a regra de 3 dessa forma. A gente põe a quantidade aqui das grandezas, nesse caso, operários e quantidade de dias. Aí depois a gente vem para as setas. Se um aumenta enquanto o outro diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Aí, quando a gente for transformar em fração para resolver o cálculo, a gente muda a ordem aqui da segunda fração para poder ter o resultado certinho matematicamente, correto? Então, é dessa forma que a gente usa frações, proporções para resolver regra de 3. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão conseguir praticar isso rapidamente.
E assim, às vezes é até intuitivo. Por exemplo, naquele primeiro exemplo lá da camisa, a gente pode usar a regra de 3? Pode, mas é muito fácil. Lembram que uma camisa custava R$ 30? Se eu for comprar 2 camisas, quanto isso vai me custar? Vai custar o dobro, né? Direto a gente já sabe que vai dar R$ 60. Então nem precisa a gente usar a regra de 3. Mas se você fosse fazer o cálculo direitinho da regra de 3, você ia obter o mesmo resultado, ok? Então agora, para a gente exercitar, vamos fazer nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Identifique a seguir se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Temos aí 5 itens, os itens A, B, C, D e E, e vocês vão analisar e comparar se as grandezas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver a questão 2. Se 12 operários levam 4 dias para completarem uma obra, quantos operários seriam necessários para completarem essa mesma obra em 3 dias? Então vejam que é um problema bem semelhante ao da nossa aula. Vou deixar aí um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora para o momento da correção da nossa DLI, então vamos à nossa primeira questão. Então a gente precisa identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Temos aqui, ó, velocidade de um carro e o tempo para percorrer um trajeto. Então é só a gente pensar, se a gente aumentar essa velocidade, o tempo para a gente chegar no local vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Vamos levar menos tempo. Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. A gente pode representar aqui como IP. Item B. Quantidade de máquinas e quantidade de peças produzidas. Então, eu tenho uma certa quantidade de máquinas e essa quantidade de máquinas faz uma quantidade de peças produzidas. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou produzir mais ou menos peças? Vou produzir mais, né? Então elas vão crescer ou diminuir na mesma proporção. Então são diretamente proporcionais, podemos escrever DP. Item C, a quantidade de trabalhadores e o número de dias para realizar um serviço. Então, se a gente tem uma quantidade de trabalhadores, eles levam um certo tempo para realizar um serviço. Se a gente aumentar essa quantidade de trabalhadores, a quantidade de dias vai diminuir. A gente viu aqui na nossa aula vários exemplos, né? Então, são inversamente proporcionais. Item D, a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Então, se a gente tem uma distância a percorrer e levamos um certo tempo para isso, correto? Se a gente aumentar essa distância, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar também, né? Por exemplo, se eu tenho que percorrer, digamos, 5 quilômetros e eu faço isso em 2 horas. Se eu aumentar essa distância para 10 quilômetros, eu vou levar mais ou menos tempo? Eu vou levar mais tempo, né? Se eu for no mesmo ritmo, eu vou dobrar esse tempo. Eu vou levar 4 horas para percorrer os 10 quilômetros. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu estou aumentando uma, a outra também vai aumentar. Item E, a quantidade de compras e o dinheiro gasto para comprar. Essa é bem fácil também, né? Se a gente compra uma quantidade e aumenta essa quantidade de compras, obviamente que vamos gastar mais dinheiro. Então, se eu aumento o que eu vou comprar, eu vou aumentar também quanto que eu vou pagar. Então, também são diretamente proporcionais. Vamos conferir aí o gabarito. Gabarito. Resposta A, IP, B, DP, C, IP, D, DP e E, DP. Nos itens A e C, quando uma das grandezas aumenta, a outra diminui, que foi o que a gente verificou aqui. Vamos para a nossa questão 2. Se 12 operários levam 4 dias para completarem uma obra, quantos operários seriam necessários para completarem essa mesma obra em 3 dias? Então vamos ao gabarito. Temos aí que a resposta é 16 operários. Então, o que a gente faz aqui? Colocamos a quantidade de operários, que são 12, e a quantidade que a gente ainda não sabe, a gente chama de X. E colocamos também a quantidade de dias. A gente está diminuindo a quantidade de dias. Se a gente diminui a quantidade de dias, o que vai acontecer com a quantidade de operários? Vai aumentar, não é? Então, a gente pode pôr aqui a nossa fração. A fração aqui dos operários, 12 sobre x, igual a fração dos dias, 4 sobre 3. Só que são inversamente proporcionais. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que mudar uma das frações. Vamos mudar a segunda. Vai ficar 12 sobre x igual a 3 sobre 4. E agora sim a gente faz o produto dos meios pelos extremos.
vamos ter x vezes 3, que é 3x, igual a 4 vezes 12 ou 12 vezes 4, não vai importar a ordem. 4 vezes 12, 48, então vamos ter 3x igual a 48. 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo, então a gente vai ter x igual a 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é igual a 16. Então, o que é esse 16? É a quantidade de operários que vão ser necessários para 3 dias. Ó, se em 4 dias temos 12 operários, quando a gente diminui a quantidade de dias, vamos aumentar a quantidade de operários para 16. Espero que vocês tenham compreendido aí. Isso foi só um exemplo de como a gente resolve grandezas inversamente proporcionais. Vamos encerrar por aqui e vejo vocês na próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.